Como vocês viram, a gente vai apresentar sobre a área das figuras planas. Bom, a gente é da turma 203 e agora eu vou apresentar os meus coleguinhas, que fazem parte do meu grupo. Essa é a Jennifer, cara de fofa, né? Mas de fofa não tem nada. Esse é o Gustavo, cara de santo, mas de santo não tem nada. Essa sou eu, cara de anjo, né? E essa é a nossa professora de matemática, que passou o trabalho pra gente. Gata, né? Mas quando fica brava dá até medo. Bom, o que são a área das figuras planas? Elas fazem parte da geometria que utiliza como medidas a largura e o comprimento. Por considerar apenas essas duas dimensões, é chamada de geometria bidimensional. Quando calculamos a área de figura plana, encontramos a medida da superfície. Bom, vocês devem estar se perguntando quais são as figuras planas. Bom, eu vou falar só as principais, que é o quadrado, triângulo, retângulo, círculo, losango e trapézio. Agora eu vou falar sobre o triângulo. O triângulo são polígonos que possuem 3 ângulos. Sua classificação pode ser feita em relação à medida dos lados ou em relação à medida dos ângulos. Eu vou dar 2 exemplos de triângulo e peço desculpa se eu errar alguma palavra, porque as palavras são difíceis. Então, esse é o primeiro exemplo, o triângulo equilátero. São lados e ângulos iguais, possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos iguais. Esse é o segundo exemplo, o triângulo isósceles. Ele possui 2 lados iguais com a mesma medida e 2 ângulos internos iguais. Então, eu coloquei essa foto do exemplo de uma conta para vocês terem noção como a conta é feita. Agora é a vez do retângulo. Então, o retângulo também é quadrilátero formado por 4 lados e 4 ângulos. Todos os ângulos medem 90 graus e seus lados opostos são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Aí são lados opostos iguais. E esse é o exemplo da conta do retângulo. Para dar continuidade às figuras planas, eu vou falar um pouco sobre o quadrado e o trapézio. O quadrado é um polígono formado por 4 lados e 4 ângulos com as mesmas medidas. Todos os ângulos internos são retos, ou seja, medem 90 graus. A soma de todos os seus ângulos internos é 360. A área de um quadrado é definida pela multiplicação da medida de 2 de seus lados, elevado ao expoente 2, calculada como A igual a L ao quadrado. Exemplo, encontre a área do quadrado que possui 2 cm de lado. A igual a L ao quadrado. A igual, entre parênteses, 2 centímetros ao quadrado. A igual 4 centímetros de área. O trapézio é uma figura plana com 2 bases paralelas. Uma base é chamada de base menor, por ser base de menor medida, e a outra é chamada de base maior, para apresentar maior medida entre as bases. O trapézio é classificado em trapézio retângulo é quando o trapézio possui 2 ângulos retos, o trapézio isósceles quando os lados que não são bases possuem as mesmas medidas, e trapézio escaleno quando todos os lados possuem medidas diferentes. A área do trapézio é calculada realizando entre a soma das bases e a altura, dividindo o resultado por 2. Para calcular, utilizamos a forma A igual, entre parênteses, Bzão mais Bzinho, vezes H, que é a altura, dividido por 2. Exemplo, encontre a área do trapézio que possui as seguintes medidas: Bzão igual a 10 cm, Bzinho igual a 7 cm e H igual a 6 cm. Primeiro se resolve entre parênteses, depois multiplicação e divisão. Então, A entre parênteses Bzão mais Bzinho, vezes altura, dividido por 2. A igual a 10 centímetros mais 7 centímetros vezes 6 centímetros dividido por 2. A igual a 17 vezes 6 centímetros dividido por 2 e A igual a 102 centímetros ao quadrado dividido por 2. A igual a 51 centímetros. Então, agora eu vou estar explicando sobre o losango e a circunferência. Sobre o losango, ela possui as propriedades dos paralelogramas, que são os lados opostos, são paralelos e congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Outro ponto, quaisquer dos ângulos consecutivos são ângulos suplementares, que a soma resulta em 180 graus. Agora, sobre as propriedades do losango.
Primeiro, os 4 lados são congruentes, significa que os 4 lados são iguais. Segundo, as diagonais são bissetrizes, que de seus vértices. Terceiro, as diagonais são perpendiculares entre si, significa que onde as linhas se encontram forma um ângulo de 90 graus. Essa imagem é das propriedades do losango. Agora, para achar o perímetro do losango, basta só multiplicar a medida de um lado por 4, pois possui os lados iguais. A fórmula fica P igual a 4 vezes L. Agora, para achar a área do losango, precisa fazer a seguinte fórmula: A igual a D vezes Dzinho dividido por 2, que D é diagonal maior e Dzinho, que é diagonal menor, é dividido por 2, pois representa a metade da área de um retângulo. Essa é a área do losango. Agora um exemplo. Esse é o exemplo e o resultado dele. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as circunferências. As circunferências são figuras geométricas planas, geralmente representadas por figuras perfeitamente redondas. Agora, sobre o raio e o diâmetro da circunferência. O raio é o que liga o centro da figura a qualquer ponto localizado em sua extremidade. Já o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da figura, dividindo-a em duas metades iguais, por isso o diâmetro equivale 2 vezes o raio. Essa é a equação reduzida da circunferência. Ela é usada para determinar os diversos pontos de uma circunferência, auxiliando assim em sua construção. Já a equação geral da circunferência é dada a partir do desenvolvimento da equação reduzida. Agora é sobre a área e o perímetro. A área de uma figura determina o tamanho da superfície dessa figura. O perímetro de uma figura plana corresponde à soma de todos os lados dessa única figura, e ela é representada assim. Já o comprimento da circunferência está relacionado com o seu perímetro. Assim, quanto maior o raio dessa figura, maior será o seu comprimento. Para calcular comprimento, é só utilizar a mesma fórmula do perímetro.